Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo na gravação. Hoje é dia 19 de agosto de 2024, 20h03. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Primitivo Cast, o seu podcast de negócio. Vamos falar sobre RH, contratação, recrutamento, recursos humanos. Vamos humanizar um pouco esse podcast aqui, que ele estava muito tecnológico. E para isso, vamos lá falar com o nosso amigo Paulo Augustinho. Ô Augustinho, que não é o Carrara, mas já descobri que é carioca da Bahia. Olá, pessoal. Boa noite, Felipe. Uma satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje. E espero aí que seja um bate-papo bem descontraído, bem interessante, como você falou, que a gente consiga humanizar bastante esse nosso encontro de hoje. Legal, o Paulo. Eu vou te chamar de Augustinho, que eu acho mais íntimo, tá? Ô Augustinho, seja muito bem-vindo. Fala para mim, quem é o Augustinho, de onde veio, né? Aí o seu setup, se apresente aí, né? Você falando quem você é. E depois já fica a primeira pergunta. Qual é o primitivo do Paulo Augustinho? Perfeito, Felipe. Quando eu penso em quem é o Paulo Augustinho, eu costumo dizer que é uma pessoa, antes de tudo, uma pessoa muito humana, uma pessoa que ela faz de tudo para ajudar o próximo, sempre foi assim. Eu acho que não é por obra do destino. Eu cheguei até esse momento de lidar com pessoas, de trabalhar com RH. Uma pessoa muito família também, sobretudo. Toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de estar com os meus familiares, gosto de estar próximo ali, contemplando esses momentos, vivenciando esses momentos que eu julgo muito importantes na nossa trajetória neste plano. Legal. Então, a maior parte do meu dia é conversando com pessoas, ouvindo pessoas, sobretudo, e isso tem transformado, eu falo que isso, de certa forma, transforma muito a minha trajetória, porque são os laços, são as trocas que acabam humanizando o nosso caminhar ao longo desse processo, né? Uma jornada de vida em que a gente possui aí tantas dificuldades, tantas situações que a gente passa, somente as trocas benéficas, e que não só benéficas, mas algumas situações também que nos permitem crescer e que vai produzir com que a gente consiga todo esse processo de evolução. E pensando aí no meu primitivo, na minha jornada como um todo, como você iniciou ali falando, eu costumo dizer que a minha história é um pouquinho diferenciada, porque eu falo que eu sou baiano e me considero baiano, 100% baiano, mas eu nasci ali em Niterói, então a minha mãe, naquele processo de antigamente, de sair do interior para buscar trabalho, conseguir melhores coisas na vida, ela acabou se mudando ali para o Rio de Janeiro, ficou um tempo em Niterói, e aí foi onde ela me teve, só que ela me teve num dia, vamos dizer que no outro a gente já retornou para a Bahia, porque todos os meus familiares são da Bahia, então por isso que eu costumo dizer que eu sou baiano e me considero baiano, porque todo o processo de formação, cultural, educacional, foi nesse ciclo. Em uma comunidade bem pequena, que eu estava na palestra recentemente em Manaus, e eu falei isso com o pessoal, que é uma comunidade que nem existia no mapa até pouco tempo. É uma chamada Juerana, ela tem mais ou menos ali 8 mil habitantes, mas é um lugar assim que é muito rico em todos os sentidos, de humanidade mesmo das pessoas, de conexão. Eu acho que é algo muito próprio, né, Felipe, de quem está aí nos ouvindo e reside no interior, eles vão saber um pouquinho dessa conexão que a gente acaba tendo. Então, nesse período de já estar lá, morando em Juerana, meus avós, eles têm um sítio, eu também tenho muito essa conexão com a natureza, eu ficava nesse intermédio de ir para a comunidade ali, e o sítio do meu avô fica muito próximo, de ficar muito tempo no sítio dos meus avós, de querer sair ali. Em muitos momentos, às vezes, as pessoas viram para mim e falam: Paulo, mas você é uma pessoa que parece ser muito estudiosa, gosta de estudar. Nem sempre foi assim. Em muitos momentos, eu faltava aula para ir para o sítio dos meus avós, para ficar por lá, brincando, aquela coisa toda de criança, né? Mas depois a gente vai criando ali um certo, vai amadurecendo na vida e vai entendendo que as coisas, elas não é só brincadeira, não é só diversão. Eu tive uma mãe muito presente no sentido de sempre estar orientando ali, que é o estudo que vai nos proporcionar melhores coisas na nossa vida. Então a minha família, ela é uma família composta por pessoas humildes, com baixo grau de instrução, mas nem por isso a minha mãe deixou de investir pesado em tempo mesmo para que eu pudesse estudar, pudesse me capacitar. Então, eu desde cedo
tive essa oportunidade de ter essa orientação. Toda a minha formação aconteceu em escola pública, que eu acredito que a maioria dos brasileiros hoje, que vêm do interior, da comunidade, passa por essa situação. E eu tive essa oportunidade, ao longo do meu processo de maturação, de encontrar professores que foram me orientando, mesmo com poucas condições. Essa comunidade, por ser um lugar que, como eu falei, nem existia no mapa, então a gente tinha muita dificuldade, questão de sinal telefônico, internet. Então, desculpa te cortar. Você nasceu, cresceu, né? Foi se formando numa região rural, então. Isso, mais ou menos. Não foi numa cidade de milhares de habitantes. Não, literalmente em um distrito que tem mais de 1.000 habitantes. Então era bem dificultosa a questão do ensino. Os professores, alguns vinham de fora, a gente tinha lá algumas pessoas já formadas, só que outros vinham de fora para lecionar, e tinha toda aquela dificuldade de transporte, como eu falei, a questão da tecnologia ainda não era presente, o YouTube da vida, quando eu estava na 3ª série, 5ª série, eu nem sabia direito o que era isso, né, uma rede social, e são coisas que realmente dificultou a minha trajetória de aprendizado em relação a outras pessoas que estavam nas cidades, né, em grandes centros aí que tinham essas tecnologias de forma mais presente. Tanto que esse período eu falo que foi um período que naquele momento eu não sentia falta, porque eu não sabia dessa outra realidade. Então, para mim, estava tudo legal. Só que quando eu fui para a universidade, passei por todo esse período de estudar, escola pública, etc., aí eu tive que sair de lá para buscar coisas melhores, porque, só para vocês terem noção, a única coisa que era mais viável, um cargo mais desejado naquela época ali de uma pessoa como eu, que já entendia que precisava ser alguém no futuro, era ser carreteiro, que era o que pagava mais, tinha um certo prestígio. Eu falei, não, eu vou ser carreteiro então. Tanto que o meu primeiro desejo profissional era ser carreteiro ou motorista de ônibus, naquela época. Só que aí eu descobri que existiam coisas além disso, né? Existiam outras profissões além disso. E aí eu busquei, de certa forma, ali, me integrar para fazer um Enem da vida, para conseguir uma faculdade. Só que eu não consegui uma bolsa na época. Eu falo que faltou um pouco mais de instrução e também de dedicação, porque eu sabia que o Enem era algo que poderia proporcionar uma bolsa na universidade. Só que eu não sabia, não teve uma pessoa que falasse, Paulo, aqui, ó, senta, estuda, se dedica, porque você vai conseguir. Porque hoje... Isso que eu ia perguntar. Você teve alguma orientação, alguém que te estimulou para procurar recursos humanos? Ou na escola você via alguém assim e falava, já que carreteiro não é mais opção, antes era, né? Não é mais opção. Teve alguém que te influenciou, ou algum lugar que você viu isso, que você olhou e falou, eu vou fazer isso? Já que você faltava na escola, né, para ir para o sítio do avô, não ia conseguir passar a bolsa pelo Enem também, né? Só estudar é importante. Eu falo que a virada de chave para eu começar a entender o poder do estudo, Felipe e audiência, foi justamente quando eu ali reprovei na 3ª série, e a minha mãe, por conta de 1,5 ponto, você vê o quanto ela era exigente, mesmo tendo um baixo grau de instrução naquela época, ela era bem exigente e sabia que eu precisava estudar. Ela chegou para o professor e falou, não, o professor falou assim, eu vou dar o meio ponto que ele precisa para passar de ano e tá tudo bem. Ela falou, não, ele vai ter que voltar. E aí eu tive que voltar a cursar a 3ª série de novo, eu fiquei na matéria de matemática, tá? E aí, depois disso, eu me tornei o melhor aluno de matemática. Eu ganhei diversas medalhas, era sempre as melhores notas. A partir do 3º ano ali, sempre foram as melhores notas. E aí foi mais ou menos no ensino médio que eu entendi que eu precisava de um curso que me desse um destaque na carreira como um todo. E aí eu comecei a fazer pesquisa, aí eu já conseguia fazer pesquisa na internet, aí a coisa começou a avançar um pouquinho, eu já sabia fazer uma pesquisa na internet, eu comecei a pesquisar, e aí eu fiz um teste vocacional na época, gratuito, e aí sempre dava direito e administração. Falei, não, então eu vou seguir aqui para a área do negócio, da administração. Só que quando eu pensei em administração, por incrível que pareça, eu não pensei em administração para cuidar de pessoas. Eu pensei em administração para cuidar de negócios mesmo. Meu foco era negócios. Sim. Tanto que eu me tornei tão bom em matemática que a minha primeira opção dentro da administração era finanças, ali trabalhar com finanças, né, na área financeira. Sim. E aí, dentro da universidade, quando eu cheguei e tive a primeira cadeira de recursos humanos, aí foi paixão à primeira vista. Eu falei, não, tá errado. É esse o caminho aqui que eu preciso seguir, é a área de humanas. Entendi.
Não houve uma pessoa, uma influência de falar, uma pessoa, eu vou me espelhar nessa pessoa para ser um profissional de recursos humanos. Foi algo realmente que nasceu ali de uma cadeira dentro da academia de uma matéria específica de RH. Que legal. Então você fez a administração, né? No curso que você tinha escolhido primariamente, ele tinha uma matéria que te direcionou para a faculdade que você desejava de fato, né? Ou seja, que abriu o seu leque aí para mais opções. Seria isso. Isso mesmo. É porque às vezes as pessoas olham para o curso de administração e falam, é o curso de quem não sabe o que quer. Mas eu falo que eu não segui por esse caminho, tá? Eu sempre soube, porque eu pesquisei, eu busquei, mesmo ali com pouca instrução, eu falo que eu tenho muito essa... É um outro ponto bem positivo da minha jornada e da minha personalidade, da forma de agir. Eu consigo achar saída para determinadas situações. Eu sempre busco aquilo que realmente se encaixa no meu perfil profissional. Então, quando eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais ali na internet, mesmo sem orientação, eu vi que a administração se encaixava, as características, ser boa em matemática, essa coisa toda. E depois que eu cheguei na universidade, que eu fui descobrir que a administração não era só matemática, porque eu fui para a administração também achando que era só matemática. Pensando que só ia fazer cálculo. Só fazer cálculo. Eu falei, não, vou me dar muito bem nessa área, porque é o que eu já estou vivenciando aqui dentro do ensino médio, estou ganhando medalhas, o negócio está bem bacana e eu vou me dar bem na universidade. Só que as coisas mudaram, né? Não saíram bem ali como eu imaginei. E foi uma mudança muito benéfica, porque realmente foi paixão à primeira vista e desde que eu comecei a ter contato com o RH, eu nunca mais parei. Que interessante isso daí. E, assim, né, depois que você seguiu o RH, né, teve ali começou a sua trajetória, o que te motivou a seguir, né, a continuar na área de RH, já trabalhando com RH, com recursos humanos? E explica um pouco o que é essa carreira aí de recursos humanos, o que uma pessoa de RH faz. Perfeito, Felipe. Antes de chegar, né, nesse último questionamento, eu vou fazer só uma narrativa de como foi que eu cheguei, de fato, no próprio negócio que eu tenho hoje. Porque quando eu comecei a minha carreira, eu falo que a minha carreira começou com um trabalho voluntário, tá? Nessa comunidade, como não havia muitas opções, como eu falei anteriormente, dado o momento, eu já finalizando o ensino médio, me surgiu uma oportunidade de ser estagiários, e eu chamo de estagiário, eu chamo de auxiliar administrativo, porque não tinha nada escrito, não tinha contrato, não tinha nada. Chegou um sindicato rural na cidade, na comunidade, e aí a minha mãe tinha um contato com o rapaz que gerenciava, vamos assim dizer, e ela me indicou para que eu pudesse trabalhar de forma voluntária, para aprender. Até então, eu nunca tinha tido um trabalho, vamos assim dizer, uma responsabilidade. E eu comecei a trabalhar. Comecei ali a atender as pessoas que queriam se aposentar, enviar e-mails, aquela coisa toda de um trabalho básico ali administrativo. E aí, a partir do momento que eu tive esse contato, eu tive que fazer mudanças posteriormente, porque aquilo não me pagava, aquilo não me possibilitava cursar a universidade que eu queria cursar, porque eu precisava pagar. E aí eu fiquei um período, mais ou menos de 6 a 7 meses, não me recordo ao certo, mas aí depois eu tive que me mudar para Belo Horizonte. Eu tinha uma tia que tinha se mudado mais ou menos há 2 anos, e aí eu peguei, contatei ela, falei, não, estou precisando cursar a universidade, quero conseguir meu primeiro trabalho de carteira assinada. Aí eu peguei e me mudei para Belo Horizonte, ali em meados de 2016. Com essa mudança, quando eu me mudei para BH, a minha tia estava saindo de férias, vamos assim dizer, para a Bahia. Ou seja, eu estava indo para uma capital enorme de uma realidade, eu morava numa realidade de 8 mil habitantes, estava indo para uma capital de milhões de pessoas e, de certa forma, sozinho, porque ela estava vindo para a Bahia. Então, eu me lancei nessa capital, fiquei ali, logo de cara, eu consegui o contato. Uma amiga da minha tia me indicou para trabalhar no McDonald's. Aí eu consegui o trabalho. Começou... Meu primeiro emprego. Começou o chapeiro ali, atendendo as pessoas. Que legal. Naquela jornada toda de Mac é uma loucura, tá? Mas eu falo que de todas as pessoas que passou pelo Mac, pelo menos que eu conheço, eu fui uma das pessoas que eu não trabalhei fazendo lanche. Às vezes, quando a pessoa fala, não acredita. Eu não faço aqui eu tenho uma prima da minha esposa que ela passou por tudo, né? Hoje ela é gerente de uma loja na cidade de São Paulo e assim, na minha cabeça, quem entra lá passa por todas as frentes. Padrão.
É um padrão, por isso que eu estou te falando que todas as pessoas com que eu tive contato sempre perguntam: ah, mas você, qual lanche você mais fazia lá? E não acontecia isso comigo, por quê? Logo quando eu cheguei, eu já fui treinado para atender clientes. Eu me tornei tão bom em atender clientes, que atendia tão bem, e nos primeiros 3 meses eu fui eleito como melhor funcionário. Então as pessoas não queriam me tirar para colocar uma chapa para fazer lanche. Claro que eu perdi a oportunidade, né? Eu não entendia muito do mercado de trabalho, da coisa toda. Perdi a oportunidade de conhecer um pouco mais todo o sistema da rede, mas eu falo que foi uma virada de chave para a minha trajetória, porque foi a partir dali que eu comecei a cursar a minha universidade, tive que pagar 50% da minha universidade, comecei a cursar em Belo Horizonte. Só que aí eu falo outra questão bem engraçada desse processo, que no meu primeiro salário do MEC foi furtado aqui no centro de Belo Horizonte. Nossa. Ainda com aquele olhar de todo mundo humanizado, de todo mundo acolhe todo mundo, então não foi bem assim. Quando eu cheguei aqui no centro de BH, coloquei o meu salário ali no fundo da bolsa, e quando eu fui procurar, não estava mais, já tinham levado fora. Então foi uma loucura, foi um processo bem chocante, vamos assim dizer, para esse primeiro impacto de vir aqui à comunidade, de vir para o interior, para uma capital. Mas mesmo assim eu permaneci, fiquei durante o tempo, comecei minha universidade, só que depois, por conta de problemas familiares, eu tive que retornar para a Bahia, mas mesmo assim lá eu dei continuidade à minha faculdade, fui para uma unidade dessa, eu não vou falar o nome aqui, mas eu fui para uma outra unidade da mesma universidade que eu estava cursando, só que chegou lá não deu certo, estava naquele processo de mudança para online, e eu era uma pessoa muito tímida, tá? Por incrível que pareça, eu falo isso às vezes as pessoas não acreditam. Eu era uma pessoa muito tímida e eu entendi que eu precisava estar dentro de uma universidade presencial para que eu pudesse desenvolver esse outro lado de contato com pessoas. E aí eu fiquei durante um tempo nessa unidade, só que não deu certo. Não parece que você é tímido não, tá? Não fala bem, você fala bastante. Eu falo isso, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu aprendi a lidar com as situações, né? Me impor em determinadas situações. E aí eu me mudei de universidade, foi nessa universidade, após esse processo de mudança, que aí sim eu voltei de novo para o mercado de trabalho, através de estágios, né? Fui buscando estágios ali, então estagiei em setor público, setor privado também. Mas eu falo que de todas as empresas por onde eu passei, Felipe e audiência, eu não tive muita sorte, vamos assim dizer. Porque eu queria trabalhar, precisava de dinheiro, pagar a universidade, pagar aluguel, aquela coisa toda, de jovem, de pessoa que vem de família humilde, que a minha mãe nunca teve condição de ficar próximo, de mandar dinheiro, aquela coisa toda, não que não ajudasse, porque ela pudesse, mas não era algo que pudesse me sustentar. Então eu tinha que correr mesmo em busca dessas questões. E aí as empresas por onde eu passei foram tantinhas difíceis, porque eu tive chefes que hoje eu entendo que são chefes tóxicos, né? Naquela época eu não sabia o que era isso. Então eu ia para casa, pra ter noção. Às vezes eu ia para casa, meia-noite, o chefe ligava, querendo saber da meta, querendo saber quais foram as entregas do dia. Eu tinha situações que eu não conseguia nem comer mais, por conta de situações que eu vivenciava no trabalho, de chegar e ter que tirar mulheres do processo seletivo simplesmente por ser mulher, ou porque tem filho, ou porque mora em determinados locais. Então, eram coisas que eu não acreditava, coisas que não faziam parte dos meus valores, mas eu estava dentro de uma organização. Eu precisava comer, eu precisava pagar aluguel, eu precisava, de fato, do dinheiro que a pessoa ali, que as empresas, elas me proporcionaram. Mas tudo isso, eu falo que todo esse processo de passar por esses tipos de organizações, de certa forma, me informou e me possibilitou ter a visão que eu tenho hoje, essa visão mais humanizada, que é algo que eu prego muito, e de realmente buscar entender a pessoa que está do outro lado, o que ela tem de perspectiva, o que ela almeja, entendendo isso, e esse foi o ponto-chave de eu chegar no contexto geral do RH, da carreira e recolocação profissional, porque dentro desses estágios que eu fazia, teve empresas que eu trabalhei sim no setor financeiro, mas outras eu fazia parte do financeiro, eu fazia parte de logística e fazia também a parte do RH, mas sempre com esse bracinho de recrutamento e seleção, tá? Que aí para aquelas pessoas que talvez não tenham tanta habilidade, de fato buscar os talentos do mercado, entrevistar, aquela coisa toda, avaliar para ver se encaixa no perfil que a empresa está ali ofertando para o mercado de trabalho para ocupar uma posição que a empresa tem em aberto. Mas com todas essas... Então esse cenário que a gente ouve aí, principalmente pessoas mais politizadas, né, falarem, feministas, né, falando, a mulher, né, a situação da mulher, realmente no momento de um recrutamento leva em consideração se é mulher, ou se vai engravidar, ou se está num período de casamento ali, que tem a possibilidade de engravidar. Tem isso, realmente tem essa questão
política, né, digamos assim. Eu vou usar um termo aqui, mas o termo não é nem política, é escroto, né? É um negócio ridículo, é sujo. É ridículo até de pensar numa situação dessa. Mas assim, a gente tá falando de mulher, mas a situação de homossexuais, ou a questão de ser gordo, ou ser magro, ou ser alto, ou ser baixo, ou ter alguma deficiência, existe de fato essa questão no momento do recrutamento para decidir se a pessoa. Porque eu vejo pelo talento, não se a pessoa. Não pelo físico da pessoa, né? Sim, bom seria, Felipe, que não existisse, tá? Mas é uma realidade nua e crua, porque hoje eu navego em alguns recortes, sendo uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT, sendo uma pessoa preta, então eu passei por essas situações, principalmente dentro de empresas, quando eu falo que eu tive lideranças tóxicas, também foi nesse sentido, tá? De piadinhas homofóbicas no dia a dia de trabalho, ali que isso gera um impacto muito negativo na nossa trajetória. Então é muito difícil lidar com esse tipo de situação, e isso tudo somou-se para que, de fato, eu criasse meu próprio negócio, porque eu já não aguentava mais lidar com aquilo no dia a dia. Quando eu falo ali que teve situações de eliminar pessoas do processo seletivo só simplesmente por ser mães, eu já tive situações também, essa foi bem um pouco mais recente que aconteceu, de eliminar um profissional do processo seletivo porque o diretor virou e falou que ele era uma pessoa gorda e não cabia naquele cargo, literalmente com essas palavras. Só que hoje eu tenho essa liberdade, Felipe, de falar, não, esse tipo de trabalho eu não executo, nosso trabalho acaba aqui. Lá atrás eu não tinha essa oportunidade, porque eu estava sujeito às políticas, à norma de toda a empresa e eu precisava comer. Hoje, mesmo que eu preciso comer, eu consigo navegar e falar, não, isso aqui não funciona para mim, isso aqui não é a verdade que eu prego, isso aqui não é o que eu concordo. E tá tudo bem, vida que segue. Então, esses pontos, eles foram se somando na minha trajetória profissional, como eu estava entendendo, que eu não estava me encaixando dentro do cenário de empresas por onde eu estava passando, porque o meu valor era esse, e as empresas estavam me oferecendo isso, eu falei, não, então eu vou criar meu próprio negócio. E aí eu comecei, quando eu falo que criei meu próprio negócio, ali no intermédio de trabalhando dentro de uma empresa, essa empresa era do segmento varejista. Trabalhando na empresa, eu comecei a atender algumas pessoas, mas de forma voluntária. A pessoa falava, Paulo, como que eu faço um currículo? Paulo, como que eu me comporto melhor na entrevista de trabalho, já que você cursa administração, deve você ver muito isso. Aí eu fui passando essas orientações e todo mundo que orientava tinha sucesso diante das orientações que eu fazia. Eu falei, opa, então tem uma oportunidade de negócio aí. Aí eu literalmente chutei o balde, saí da empresa onde eu estava e no meu primeiro mês de trabalho eu já consegui ali tirar o salário igual eu tinha na empresa. Eu falei, opa, então vai funcionar. E nessa empresa que você estava, você tinha cargo de liderança ou você era só o CLT, aquele que o chefe mandava e você executava? Como que era essa interação? Era uma empresa familiar, tá? Então eu estava ali abaixo do dono, do diretor. O resto tudo eu resolvia. Por ser uma empresa familiar, uma empresa de a gente faz tudo, né? Desde logística, marketing, até vender em algum momento se precisava ali. Eu iria. Exatamente. Era mais ou menos essa dinâmica que eu tinha no meu dia a dia de trabalho. Sim. Então, à medida Isso que ajudou, né, para você abrir sua própria empresa. Sim, perfeitamente. Por isso que hoje, por todas as situações que eu vivenciei ao longo da minha trajetória, eu sou muito grato a certas situações, porque justamente me proporcionou a visão que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, e essa busca contínua mesmo por melhores situações, não só para mim, mas para todos aqueles que cruzam a minha jornada. Quando eu chego nesse processo de empreender, claro que empreender não é uma jornada fácil, por menor que seja o seu empreendimento, é muito desafiador. Eu falo que é um pouco contra o tipo de perfil que eu tenho, porque eu sou uma pessoa que busca a todo momento segurança. Eu amo segurança. Então, o confortável para o meu perfil profissional é ser CLT e estar ali, mesmo que o CLT não tenha segurança, né? Vamos dizer assim, que é uma falsa segurança. É verdade. CLT e você ser empreendedor, talvez o CLT te dá uma estabilidade melhor. Se você não trabalha, se você está doente, você vai ter o valor e vai cair na sua conta do mesmo jeito. Por exemplo, hoje, se eu fico doente, eu não vou ter os valores entrando porque sou eu o meu próprio negócio. Então, são algumas coisas que realmente vão pesando na balança, mas eu aprendi também, à medida que fui evoluindo, a lidar com todas essas nuances que a jornada empreendedora ela acaba nos apresentando. E eu falo que são desafios diários. Voltando um pouco na questão de quando eu comecei meu negócio, eu fiquei um período no sítio do meu avô, e foi um outro desafio, porque nessa época de trabalho, os trabalhos que eu tive depois de Belo Horizonte
foram todos concentrados na cidade chamada Teixeira de Freitas, que vamos dizer que é o polo ali nosso do sul da Bahia, tá? É onde tudo acontece, universidade, emprego, as pessoas geralmente elas migram para essa cidade por ser uma cidade maior. Então, a maior parte do meu tempo eu passei ali, só que quando eu saí dessa empresa, eu não tinha como pagar aluguel, eu precisei realmente voltar, e aí, ao invés de voltar para casa da minha mãe, que era na comunidade, como eu amava muito o sítio, eu fiquei um período no sítio. E ali do sítio, a gente já tinha uma questão da internet, já conseguiu colocar a internet, só que a internet lá é diferente do que a gente tem nas grandes cidades, a internet por satélite. Então, pensa só numa loucura. Eu não posso acessar o YouTube, se eu ver um vídeo no YouTube, a internet acaba. Então, até hoje é dessa forma, Felipe e audiência, até hoje é dessa forma, algo absurdo, mas que ainda é uma realidade. Então, eu fiquei um período ali trabalhando, começando a desenvolver meu trabalho, só que era muito desafiador. Porque eu tenho até hoje, eu gosto de gravar esses stories. Se vocês entrarem lá no meu perfil do YouTube, vocês vão ver vídeos que eu gravei naquela época. Qual que é o seu perfil do YouTube? É só procurar lá, Paulo Augustinho. Tá, eu vou colocar aqui depois. Pode ir. Eu deixei meu próprio nome. E aí vocês vão visualizar lá vídeos antigos que eu gravei. Quando eu gravava esses vídeos, era galinha, era cocá, né, que a gente chama, alguns países como galinha da Angola, é boi, é cachorro, lá tinha aquela loucura toda. Mas foi quando eu comecei justamente a criar conteúdo. Primeiro para o YouTube, a um convite de um colega também que tinha vamos dizer que é um podcast, mais um Telegram, onde ele disseminava conhecimento, ele me convidou para gravar alguns áudios ali, então eu enviava esses áudios, enviava esses vídeos. Que legal. As coisas foram deslanchando. Eu gosto de manter esse histórico porque é parte de como tudo isso foi construído e é parte do meu caminhar. E é importante, né, Felipe, a gente sempre parar e analisar de onde você veio, como você veio e como você chegou onde você está hoje. Essa fagulha de empreendedorismo, você iniciando, como é que foi iniciar o empreendedorismo? Você trabalha no modelo talento as a service, né? Você põe o seu talento no serviço, ou você tem um time, lidera pessoas também, já tem pessoas hoje trabalhando com você. Como é que você faz essa mecânica aí? Perfeito. O que acontece? Hoje eu atuo eu não tenho outras pessoas, tá, dentro da minha equipe, sou eu que faço todas as frentes, desde ali ao atendimento ao cliente, ao marketing, ao financeiro, as propostas, negociações, ou seja, tudo que compõe, vamos dizer que um departamento dentro da empresa, só a parte jurídica hoje que eu acabei terceirizando, mas todo o restante eu acabo executando. E hoje, dentro dessa vertente de trabalho que eu executo, eu falo que eu tenho uma anticarreira, tá? Quando eu estava dentro da organização, eu tinha uma carreira, porque eu estava num cargo e as possibilidades de crescimento eram ali dentro daquela própria empresa, mas numa linha reta. Que é o conceito de carreira que a gente tem, do passado, é uma linha reta que você vai seguir até a sua aposentadoria. E eu falo que eu tenho um lance de carreira porque hoje eu tenho várias frentes. Hoje eu estou nesse processo de carreira e recolocação, que é justamente mentorando profissionais para que eles consigam melhores oportunidades no mercado de trabalho, saiam de empresas tóxicas, consigam melhores salários, até mesmo consiga trabalhos com projetos, freelances, ou seja, todas as movimentações que a gente tem hoje de possibilidades de trabalho dentro do mercado. E, além disso, eu atuo também como palestrante, atuo como colunista, sou colunista de algumas empresas, a mais forte aí que eu acabo escrevendo todos os meses. O que é? É colunista? Colunista. O que faz comunista? Colunista. Colunista. Eu entendi comunista, não comunista numa empresa. Não, isso aí não. Um colunista dentro da empresa, entendi. Eu sou colunista, então todas as vertentes de trabalho que eu tenho hoje sempre voltaram para RH dentro do contexto de recrutamento e seleção, tá? Que é a minha especialidade. Eu sou especialista pela PUC Minas em gestão de pessoas e também tenho pós-graduação em psicologia organizacional. Portanto, legal. Toda a minha caminhada, ela vai seguindo essa lógica aí do recrutamento e seleção. Desde a parte de orientação, ao processo de mentoria, das colunas que eu escrevo, inclusive eu tenho dezenas de contribuições para o jornal Folha de São Paulo, sou muito requerido para fazer contribuições com eles com muita frequência, além também de trabalhar com a parte de recrutamento e seleção. Só que hoje tudo na modalidade PJ. Às vezes as empresas acabam me contratando para conduzir alguns processos seletivos. Como eu falei, esse último aí tive essa surpresa desagradável e que eu tive que encerrar o processo, que não deu para seguir mais, justamente por conta deste ponto aí, e vai totalmente contra aquilo que eu prego e é algo que eu dissemino todos os dias, não todos os dias, né, mas com grande frequência dentro do meu perfil do LinkedIn, que é trabalhando sempre aí com a inclusão nas suas mais diferenciadas vertentes. Que legal.
E você atende todo o Brasil, né? Você por trabalhar online, você tem a internet te proporcionou ser descentralizado, né? Você não fica só lá na cidadezinha de Teixeira, lá que você falou, né? Então você consegue atender todo o Brasil. E você se locomove para quando você faz palestra, mentoria, ou você também faz isso de forma online? Boa. Eu falo que vamos colocar 95% do meu trabalho, ele é totalmente online, tá? Atualmente eu resido em Belo Horizonte. Houve depois de passar todo aquele sítio. Depois de passar todo aquele período ali na Bahia, aquela coisa toda, eu cheguei no momento, a partir do momento que eu vivi ali aquela questão do empreendedorismo também, de iniciar o empreendedorismo, eu vi que estava limitando muito a minha trajetória. E algo muito bacana de ser contado, Felipe, que nesse período de estar no sítio ali, já empreendendo, atendendo clientes, de certa forma, as pessoas elas não tinham muita credibilidade no meu trabalho. Porque quando eu falava que eu morava no sítio, as pessoas, nossa, mas como assim? Ele mora no sítio? E está orientando pessoas a conseguir trabalho em multinacionais, em grandes empresas. Eu costumo perceber isso. O local onde você reside, a região onde você reside, te proporciona melhores vagas ou melhores empregos, que eu acho hoje em dia um absurdo também isso. Perfeitamente. Eu senti isso na pele. As pessoas me questionavam e era corriqueiramente. O cliente, ele me abordava e já perguntava, tá, ok, mas você mora no sítio? Como é que é isso? E aí eu senti uma certa restrição, sabe? Tanto que eu fiz uma coisa na minha jornada que quando eu conto as pessoas às vezes não acreditam. Naquela época eu peguei e comecei a fazer algumas viagens. Eu ia para São Paulo, eu ia para Curitiba e se perguntar, Paulo, fazer o quê? Simplesmente viajar para sinalizar para as pessoas que eu tinha conhecimento do grande centro, que eu sabia o que era um grande centro, que eu sabia como as coisas se movimentavam. Eu tinha um treinamento online para executar, ao invés de executar ele lá no sítio do meu avô, eu ia lá para São Paulo, um hotel tudo bonitinho, aí lá no hotel eu fazia aquele treinamento online, as pessoas, opa, o cara estava fazendo treinamento lá em São Paulo. E aí, olha só. Aí a coisa começou a se tornar... E não ia fazer diferença nenhuma, né? Se você fizesse um sítio em São Paulo. Nenhuma diferença. Só que fazia diferença no peso do local onde eu estava. Isso eu sentia, e era muito claro, Felipe, muito claro. Por isso também que foi uma das motivações, além de um projeto que tinha aqui em Belo Horizonte, que eu acabei me mudando para BH, que aí as coisas realmente elas se solidificaram e a credibilidade ela veio, vamos dizer assim, que caminhando naturalmente até o ponto que eu cheguei nos dias atuais. E é legal, né, que além, assim, a cidade, além de te proporcionar a educação superior, né, que foi onde você cursou, mesmo você sendo assaltado, tendo trauma de ter sido assaltado, seu primeiro salário, você ainda optou por BH. Sim, optei e estou aqui até nos dias atuais. Só que o que me trouxe aqui no primeiro momento foi um projeto, algo até bacana de ser compartilhado também. Eu fui convidado pela Cleia Lane Soares, depois você pode até pesquisar, que é uma mulher incrível que também trabalha na área de RH. Ela me convidou para fazer parte de um livro naquele período pandêmico ali, aquela loucura toda, muitas pessoas sendo desligadas das suas empresas e aquela confusão. O que nós fizemos? Nos juntamos, mais ou menos ali 20 profissionais da área de RH, e criamos um movimento chamado Maior Programa de Emprego do Brasil. Nesse movimento, a gente fazia lives e atendia pessoas que estavam sendo desligadas, orientando-as como elas iriam conseguir um novo trabalho. Tinha psicólogos também dentro da nossa equipe, fornecia também esse atendimento, que as pessoas estavam justamente ali desnorteadas. A gente fez todo esse movimento e criamos também um livro chamado Maior Emprego do Brasil. E aí foi onde, de fato... Desculpa, qual que é o nome dela? É Cleia Elane Soares. Elane? Elane Soares. E aí a gente criou esse livro, o maior programa de emprego do Brasil, onde a gente colocou tudo e mais um pouco que envolve o mercado de trabalho, desde como fazer o currículo, entrevistas de trabalho, como você identificar as suas habilidades, teve muita orientação, parte financeira, de como você fazer uma gestão financeira para lidar com o momento de desemprego. Fizemos essa primeira edição e no ano de 2023 também, no ano passado, nós se juntamos novamente e criamos uma segunda edição, onde eu falei sobre entrevista de trabalho. Foi um movimento voluntário, 100% voluntário, mas que causou um impacto grandioso e algo muito satisfatório que proporcionou também através desse programa, que eu fico muito feliz em compartilhar, que foi um projeto que nós criamos. Esse projeto eu estive na liderança, chamado Projeto Florescer, para uma ONG em Curitiba, a ONG ESD,
onde a gente criou todo um material para mulheres que hoje são de acolhe, mulheres essas que passaram por situações de violência doméstica. Então, nós criamos um projeto bem específico para elas conseguirem se reintegrar no mercado de trabalho. Então, é um projeto que eu me identifico por demais, porque são histórias realmente difíceis, né, que essas mulheres vivenciaram, e ter a oportunidade, de alguma forma, gerar esse impacto positivo na vida delas, de trazer esse novo olhar para que elas podem continuar a sua jornada, de voltar para o mercado de trabalho e fazer as coisas acontecerem, é algo que me deixa muito feliz. Que bonito esse projeto aí. E tem algum site ou algum local onde essas pessoas possam te procurar? Então, o projeto, ele é interno, não foi divulgado, tá? Mas as pessoas que quiserem conhecer a ONG, é só colocar lá no YouTube, no Google, ONG SD em Curitiba, que vocês vão ter acesso, inclusive, se puder fazer doações, tem muitos projetos bacanas lá, interessantes, que não é só essa parte das mulheres que passaram por situações de violência doméstica que elas acolhem, mas tem outras frentes também que são tocadas. Esse projeto, ele tem aí como madrinha a Cláudia Leite. Que legal mesmo. Você procura, né, quando você está entrevistando ali um candidato, né, você está no recrutamento ali, o que você procura, né, durante o processo de recrutamento? O que você tenta identificar ali no candidato? Até fica como dica aqui para quem estiver assistindo o episódio, né? O que a pessoa tem que se portar, como ela tem que se portar, e o que você procura nessas pessoas quando você está fazendo a entrevista? Pergunta de ouro, viu? Porque, assim, às vezes as pessoas ainda têm, principalmente os candidatos, têm essa visão um pouco limitada de que acha que a pessoa de RH que é a dona da posição. O Paulo não me contratou, a culpa é do Paulo. Não é assim que funciona. Sempre a pessoa que está falando é aquela pessoa que não gostou de você. Uma vez que a vaga era lançada no mercado, antes de nós lançarmos essa vaga no mercado, ela passa por um processo de desenho, sendo bem simplista. Vamos sentar ali com a pessoa gestora, que é o requisitante da vaga, para entender o que você está requerendo desse profissional. Aí a gente eu separo em 3 parâmetros. É o que eu chamo de habilidades técnicas, habilidades comportamentais e também o que eu chamo de competências organizacionais, que nada mais é que amparado ali pela visão, pela missão, pelos valores daquela empresa. A partir do momento que eu tenho todo esse desenho, aí sim eu vou para a entrevista de trabalho e vou buscar esses 3 parâmetros, tanto técnico quanto comportamental, quanto de alinhamento cultural com aquela organização. Mas se você perguntar, Paulo, hoje o que mais você busca em um talento? Eu costumo dizer, Felipe, que é a questão do aprendizado contínuo. Porque se o profissional ele tem essa abordagem de estar sempre em busca de novos conhecimentos, de se aperfeiçoando continuamente, no meu entendimento, ele é capaz de encarar qualquer desafio e entregar tudo aquilo que tiver proposto ali, sendo requerido dentro do seu cargo, da sua atuação. Claro que, mais uma vez enfatizando, reforçando que há todos esses parâmetros a serem seguidos, não é o que o Paulo quer para aquele profissional, mas é o que a empresa necessita. Então, toda a minha análise vai ser com base na necessidade da empresa. Claro que em alguns momentos, aí eu levo um pouquinho a nossa conversa para a questão dos gestores, porque nem todas as empresas, até uma discussão que eu pretendo levantar no LinkedIn, que nem todas as empresas hoje, elas preparam os gestores para fazer parte do processo seletivo. Porque o meu papel enquanto pessoa recrutadora é justamente fazer esse levantamento que eu disse anteriormente, fazer essa entrevista inicial, focando um pouco na questão do comportamental do profissional. Então, eu vou validar se realmente o que ele diz é uma verdade, se realmente o que ele está colocando ali à mesa foi algo que ele fez no passado, que a gente tem muito isso. Às vezes as pessoas vão para entrevista de trabalho, ela vai muito numa abordagem futurística. E o recrutador acaba cometendo alguns erros e fazendo perguntas como: Paulo, o que você faria nessa situação? Eu, enquanto candidato, sempre vou pintar o melhor cenário. Eu não vou falar que eu faria uma coisa errônea, né? É uma cidade cheia de arco-íris e unicórnios. Sempre. Dessa forma. Mas eu vou te comentar o seguinte: quando você tem um bom recruta, quando você recruta, né, uma pessoa muito boa, a culpa é do gestor. Quando você recruta uma pessoa muito ruim, a culpa é do RH. Tem isso, né? Isso quando eu era gestor, eu usava essa tática. Se alguém reclamasse, você contratou um cara ruim. Não, a culpa é do RH. Nossa, cara, não aconteceu, tá? Meu time, o pessoal sempre muito bom. Graças a Deus. Quando
pessoal vinha e falava, vinha elogiar, né? Alguém que a gente recrutava ali, eu falava, não, pode deixar, vem com o pai que funciona. Sim. Eu falo que no cenário atual, o que a gente precisa ter é justamente o gestor muito próximo do RH. O gestor tem que estar dentro do processo seletivo. Eu digo até mais, a pessoa recrutadora ela vai estar ali como uma orientadora para que o profissional, o gestor, ele conduza a entrevista, porque ele que vai entender de toda a dinâmica do dia a dia de trabalho. Ele entende ali quais são as técnicas, as habilidades realmente práticas que devem ser envolvidas naquela questão. Então, eu preciso haver esse trabalho em conjunto que em muitos momentos não há dentro das organizações. E é um pedaço pequeno, né, do processo, porque o processo de recrutamento todo ele é longo, ele é grande, né? Ele não é só a entrevista em si. Sim, sim. É só um dos instrumentos aí que a gente tem de avaliação. Mas eu falo que nos dias atuais isso é até polêmico, porque só no momento de recrutamento, né? Que é esse momento em que nós vamos para o mercado buscar um talento. Hoje a gente tem, se você abre o LinkedIn lá, não é difícil você encontrar pessoas reclamando que foi fazer um cadastro no site tal e passou ali por mais de 10 etapas. Se torna cansativo. E em muitos momentos isso acontece, Felipe, infelizmente, das pessoas fazerem testes que nada tem a ver com o cargo que ela vai ocupar. Então, há um erro. Ou exigir a tal da língua inglesa. Perfeito. E nem vai usar. Acaba caindo no modismo. Portanto, o processo como um todo, ele precisa ser pensado na necessidade da empresa, na necessidade daquele cargo. O que eu preciso avaliar para realmente entender se esse profissional vai ser o profissional certo para conduzir essa determinada demanda que a gente tem. Eu acredito que essa seria a pergunta certa a ser feita. Não o que o mercado está fazendo no processo de recrutamento e seleção, que eu vou trazer para a minha realidade e vou encaixar, pronto, acabou. Porque aí a gente vai haver esse distanciamento. O que funciona numa empresa não cabe, possa ser que não caiba de forma assertiva dentro da sua organização. Então a gente vai buscar sempre as melhores práticas, mas não deixando de lado a nossa necessidade e realidade. E isso gera um impacto muito negativo na questão da marca empregadora. Entendi. E agora eu vou colocar um pouco do que a gente estava falando lá no início, antes da gente entrar online. Um pouco de polêmica aqui. No caso, a inteligência artificial, né? Vem aí uma nova onda, tem a inteligência artificial, tem a tecnologia disponível aí para quem quiser utilizar, de forma gratuita ou paga. Como que é utilizado a inteligência artificial no momento do recrutamento e se recrutadores estão utilizando desse artifício ou é só os candidatos que estão utilizando? Como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial? Sim. No caso, a generativa, né? Porque tem vários tipos de inteligência artificial. A generativa é aquela que criam coisas, né? Imagens, textos e tudo mais. Dentro do processo de recrutamento e seleção, já é uma realidade essa automação do processo, tanto que é uma das reclamações. Outro dia um candidato virou e falou, Paulo, mas eu prefiro que seja aquele tradicional, pegar o currículo, enviar por e-mail e aguardar o recrutador fazer ali o processo de retorno. Só que, humanamente, Felipe e audiência, é difícil, porque, por exemplo, às vezes eu abri uma vaga, tinha lá 500 currículos. Humanamente, eu tinha outras demandas, eu não só lia currículo, eu não só fazia triagem de currículo, eu tinha outras demandas dentro da empresa. Então, humanamente, era difícil analisar 500 currículos para selecionar um para aquela oportunidade. Agora não, com essa automoção, esses sites de recrutamento e seleção, a gente chama das ATS, né, que é a tecnologia utilizada, eu consigo criar, por exemplo, ali 5.000 currículos com um clique e o próprio sistema ele vai identificar quais são as palavras-chave mais adequadas e entender ali qual o perfil melhor se encaixa na minha realidade de base de dados que inicialmente ali eu inseri no sistema. Então, está bem presente nessa fase inicial de triagem do processo. Hoje também na unificação, por exemplo, se no passado, avançando um pouquinho lá para o lado da admissão, hoje você consegue colocar todos os documentos ali de uma única vez sem precisar ir na empresa. No passado, pegar sua carteira, ir lá na empresa, juntava todo aquele documento, imprimia, aquele processo todo, acabou sendo bem mais digitalizado. Claro que algumas realidades hoje ainda é bem burocrático, tá? Papel, até mesmo o currículo, as pessoas entregam no papel, que é uma realidade lá Existe? Existe. E às vezes existem alguns profissionais, claro, cada um pontua a sua opinião, mas eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais generalista. Falar o currículo em PDF não serve mais, ninguém precisa de currículo Word, ninguém imprime currículo mais. Não é uma realidade de todo o Brasil. Na minha comunidade, ela é lá ainda.
É que a gente na bolha, né, dos grandes centros, a gente imagina assim, né? Entendeu? E essa outra cidade que eu me formei, por exemplo, Teixeira, ainda há essa realidade de entrega de currículos físico, ainda acontece. Lá não é pequeno, é um grande centro. A gente tem ali, como eu te falei, grandes empresas, grandes centros universitários. Portanto, isso é algo muito peculiar. Claro que nós vamos chegar num período em que isso não vai ser mais... Aí vai de encontro que a gente tem de LGPD, né? Que traz algumas restrições ali nesse sentido também, de tratamento de dados. As empresas, elas querem se assegurar e acabam não recebendo esse currículo físico, mas é um processo que alguns ainda estão maturando. Portanto, a gente vai avançar. Inclusive, essa semana eu estava participando... estou participando ainda de alguns eventos, trazendo essas atualizações dentro do processo de recrutamento e seleção, e cada dia mais, perdão, a gente está trazendo essas tecnologias, essas novas modalidades de interação com o candidato para dentro do processo, principalmente de recrutamento e seleção, que é esse contato, do recrutamento, perdão, que é esse contato inicial, e em contrapartida, como a gente vinha conversando ali no início nos bastidores, os candidatos também estão utilizando desses recursos. Eles estão aí principalmente para a criação de currículos, mas a gente precisa ter cuidado, tanto para nós, enquanto pessoas recrutadoras, quanto para os candidatos. Não dá para a gente simplesmente jogar lá no chat GPT, por exemplo, o que eu coloco no meu currículo e sair colocando lá tudo de forma genérica. Outra coisa que, por exemplo, no meu dia a dia, eu utilizo muito o chat GPT. Quero me comunicar ali através de um e-mail, vou lá e faço esse artifício. Eu quero, por exemplo, ver quais são... Eu tenho um descritivo de vaga, quero entender o que eu posso implementar naquele descritivo de vaga. Eu posso pedir o suporte do chat GPT também para me ajudar a diversificar, mas eu não vou pegar o copiei e colei e trazer para dentro do processo seletivo. O candidato não deve pegar o copiei e colei e colocar ali dentro do seu currículo, porque não vai conseguir se diferenciar. A gente volta para essas plataformas. Hoje, essas plataformas, justamente, o candidato que vai conseguir avançar é aquele que consegue sinalizar, o melhor enquadramento ali dentro do que foi proposto na base de dados pela pessoa recrutadora. Então, às vezes, a pessoa, meu Deus, mas eu tinha tudo para aquela posição e não conseguia avançar. É porque o seu cadastro realmente não estava conexo ali com o que o recrutador colocou, o que a gente chama de palavras-chave. Só que não se restringe somente às palavras-chave, que existem outros testes que são executados dentro dessas plataformas, como o teste de personalidade, o teste físico-cultural, que nada mais é que aquela competência organizacional que anteriormente eu mencionei. Então, é a junção disso tudo que acaba aí validando. Esses testes de fit, esses testes de entender como que é o seu comportamental, eu acho um pouco, assim, eu acho válido, eu acredito no resultado na hora, mas é muito do momento, porque se eu acordei num dia mais nervoso, vai sair de um jeito. Se eu acordei no dia que eu tomei uma camomila, que eu tô mais calmo, vai sair de outro jeito. Boa, então é muito do momento, não é? Ou não, tô falando balela. Não. É até algo que eu prego bastante, tá? Às vezes a pessoa fala, mas eu não fui contratado porque o meu comportamental é ruim, a minha personalidade é ruim. Não existe uma personalidade melhor do que a outra, um perfil comportamental melhor que o outro. Existe o adequado para aquela situação, para aquele tipo de cargo, posição que o profissional vai executar. Então, isso sim causa uma influência, tanto que quando eu estou no processo de orientação, enquanto mentor de carreira e recolocação, é uma tecla que eu bato muito. Não dá para você entrar no site X, para você fazer o seu cadastro para uma vaga, fazer ali o seu teste comportamental e você estar no dia ruim, ou sair fazendo vários testes comportamentais que não vai funcionar, porque isso depende. O próprio site, às vezes, já orienta, olha, você precisa de X tempo, você precisa estar num ambiente calmo, um ambiente ali tranquilo. Então, há todo um ponto, sim, que vai causar uma certa influência se o profissional ele vai avançar ou não. Aí vem esse outro questionamento, como eu falei, que é muito comum da gente ver dentro do LinkedIn. Eu tinha tudo e mais um pouco para a posição, não avancei, não fui contratado. Por quê? Porque talvez você não fez o teste como deveria ser. Você não teve o cuidado de responder aquelas perguntas que você entendeu que são perguntas simples, tá? Quando se trata de teste comportamental, aí eu já vi situações. Você gosta de sair ou ficar em casa? Aí a pessoa ali, ela acaba descuidando, não reflete a realidade de fato e acaba não avançando naquele processo. Então, vai sim causar um impacto. É a junção de um todo. É a sua competência técnica, a sua experiência, o seu comportamental, é o que você acredita, o seu propósito, os seus valores, tudo isso vai ser somado para um posterior avanço dentro de um processo seletivo e, posteriormente, ainda a contratação. Entendi. E nessa, você falou aí do LinkedIn, né, de
gerenciar ali a rede, que hoje é uma rede social, né, o LinkedIn também, mesmo sendo voltado para negócio. Como que é gerenciar um canal? Hoje você é Top Voice, né, no LinkedIn. Fala sobre essa experiência de ser Top Voice, o que te tornou Top Voice, e como que a gente gerencia o nosso perfil ali dentro para ser destacado, ou para estar em evidência, ou simplesmente estar disponível ao mercado. Boa. Eu cheguei no LinkedIn, meu perfil eu criei em 2017. Eu vi ali geral criando um perfil, eu falei, vou criar um perfil numa rede social, mas a minha visão era um Facebook da vida. Eu não entendi muito bem o que era aquele negócio, como funcionava, mas eu criei meu perfil. Somente criei, não fazia nada. Aí foi depois que eu comecei a empreender, ali no meados de 2020, de fato eu entendi que o LinkedIn era uma rede de oportunidades. Aí eu não coloquei oportunidades só para negócio, empreendedor, PJ, mas oportunidade no sentido geral, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A partir de então, eu comecei a compartilhar orientações, em primeiro momento pensando aí em carreira, partilhando um pouquinho também da minha jornada, das minhas vivências, do que eu passei dentro de outras organizações. Essas partilhas se tornou... Inicialmente, eu comecei fazendo uma partilha no mês, depois eu fazia 2 no mês, até que eu cheguei a compartilhar, que ainda mantenho nos dias atuais, fazendo 2 partilhas diárias. É o que eu consigo manter, geralmente. Aí você pergunta, Paulo, mas você tem um planejamento para levar o conteúdo para o LinkedIn? Não, eu faço um pouquinho contra aquilo que as pessoas geralmente têm. Não que eu ache errado, que as maneiras como elas trabalham, de, vou sentar, eu vou produzir para o LinkedIn. Não, eu estou conversando aqui com vocês, se me surgir um insight, eu tiver a oportunidade, eu vou escrever e na sequência, no outro dia, eu já vou compartilhar aquela informação. Entendi. Se eu não tiver nenhum insight na minha conversa, nas minhas trocas, nos meus atendimentos diários, eu não vou fazer partilha. Também não me preocupo com números, tá? Eu sempre procuro em levar realmente aquilo que está acontecendo ali, aquilo que eu apreciei em determinado momento, para compartilhar com as minhas audiências. E aí como é que eu cheguei ao ponto de Top Voice? Eu falo que o principal, o carro-chefe para você chegar a um destaque de Top Voice no LinkedIn é justamente você trazer partilhas contributivas. Contributivas em que sentido? Que você agregue para pessoas que estão ali lendo aquele conteúdo, ou se é um vídeo, está consumindo aquele conteúdo, e também para o tipo de negócio ao qual você fala. Um empreendedor, se eu estou falando do setor farmacêutico, por exemplo, uma pessoa que é uma diretora de empresa farmacêutica, ela olha para o meu conteúdo, ela consegue adquirir alguma coisa que ela pode levar como prática para o dia a dia de trabalho dela, para a organização onde ela está. Portanto, eu acredito que esse seja o principal cargo-chefe, e alinhado às outras estratégias, como ser um ambiente onde você precisa interagir com outras pessoas através de comentários, compartilhamentos, lives, que acontecem muito dentro da rede, e isso vai nos trazendo também um aprendizado. Não é só um espaço onde você dissemina conhecimento, mas eu fui entendendo que é um espaço também onde você está continuamente aprendendo. Às vezes, com a correria do trabalho, eu estou ali me envolvendo numa mentoria, uma palestra que eu tenho que executar, aí o LinkedIn acaba sendo esse recurso mais rápido, que eu acabo me atualizando quanto à minha área de atuação, porque a gente acaba seguindo outros profissionais que estão ali em eventos, essa coisa toda, e isso nos permite uma atualização. Por isso que eu falo que não é só uma rede, como eu tinha a visão limitada inicialmente de ser só para PJ, mas é uma rede para a pessoa física de qualquer área de atuação, de qualquer nível da carreira, o que é importante reforçar. No início também tinha, claro que era assim, de certa forma, né? Uma rede muito elitizada, eu vou utilizar essa palavra, mas no sentido de ter gestores, diretores, e o pessoal do operacional não estava tanto nessa plataforma. Hoje a gente já vê um crescimento contínuo nesse sentido, de pessoas que estão iniciando, estagiário, e isso é muito bacana, porque a rede, de fato, ela abre oportunidades, assim como deu muitas oportunidades. Depois que eu cheguei no LinkedIn, comecei a fazer essas partilhas, essas trocas entre profissionais, o meu conteúdo ele foi se tornando um conteúdo relevante, onde as pessoas consumiam e conseguiam aplicar a sua jornada profissional, tudo aquilo que eu estava disseminando. Aí foi no ano de 2023, e chegou essa notícia do convite ali para me integrar a esse grupo, que é um grupo bem seleto ainda nos dias atuais, de profissionais que estão convidados. Aí você tem aqueles que recebem o convite, tem aqueles que o LinkedIn faz toda uma lista. Eu saí nessa lista em que eu saí, eu fui o único homem da lista no ano de 2023, então foi algo muito satisfatório. Em contrapartida, como eu havia falando com você nos bastidores, houve bastante críticas nos comentários, que as pessoas começaram a questionar, mas o Paulo tem 20 mil seguidores e tem fulano de tal aqui que tem 800 mil, tem 900 mil seguidores. Como que ele, com 20 mil seguidores, ele é LinkedIn Top Voice
E a pessoa X com 800, 900 mil seguidores não é um LinkedIn Top Voice com esse tanto de seguidor. E aí vem outro ponto importante de a gente mencionar. Como eu falei, não há um ponto específico para falar você é Top Voice porque você tem X seguidor. O cargo-chefe, de fato, é a contribuição que você gera dentro da plataforma. É que às vezes o cara ele é diretor de uma multinacional, o pessoal segue ele pelo cargo dele, né? Por ser um VP, ou um CEO, ou um CISO ali dentro daquela companhia multinacional que tem muitos funcionários. E é importante, claro, no seu trabalho, mas ele não gera nada para a rede, para a comunidade, né? Excelente, Felipe. E é o que a maioria das pessoas fazem. E outra coisa, é aquelas famosas frases motivacionais e questões polêmicas. Eu falo com o brasileiro apaixonado, nada contra, tá, pessoal? Eu também gosto, mas eu não saio curtindo por aí frases motivacionais. E tem pessoas que todo dia de manhã... Hoje eu tenho que citar. Se for frase do Silvio Santos, eu vou citar, porque hoje é importante. Pois é. Então as pessoas, tem pessoas que justamente têm esses números avançados de seguidores, mas se abre o perfil dela, vai olhar o conteúdo, é o dia todo frases motivacionais, é o dia todo questões polêmicas, candidato X versus candidato Y, o que você acha? Então isso sim vai gerar seguidores, isso sim vai gerar números, mas não geram contribuições práticas significativas que de fato transformam a nossa sociedade, não se limitando ao mundo corporativo, que é o que o LinkedIn acaba pregando. Então, essa é uma premissa. Não que você não tem na proibição ali, Paulo está falando que eu não posso falar de questões polêmicas. Você pode sim, mas eu acho que isso vai de encontro realmente o que você quer. O LinkedIn, só algo interessante também de ser partilhado, a gente tem as reuniões de encontro com o LinkedIn, inclusive essa semana eu tive uma, já tinha um tempo que a gente não tinha esse encontro, foi bem bacana. Teve um dos momentos que eu estive com eles e eles reforçou isso, que há o mecanismo dos engenheiros que trabalham no LinkedIn justamente para limitar com que publicações polêmicas, comentários polêmicos, eles não avancem, eles travam ali para não avançar, justamente para não ter engajamento. Só que a gente vê que ainda há muito a avançar, porque eu vejo muitas questões polêmicas que está cheio de comentários, cheio de compartilhamentos e muitas visualizações. Aí falando de tendências, né, e futuro, no trabalho profissional, né, assim, usando até a própria rede, a sua rede aí, você acredita que tem evoluções para recrutamento e seleção? E incluindo, né, nessa pergunta, qual que é a evolução que você enxerga de uma diversidade um país diverso, né, como o nosso, nessa diversidade cultural e inclusão no mercado de trabalho? Você acha que tem ainda espaço para melhorar? Olha, quando eu penso no recrutamento e seleção, na evolução do recrutamento e seleção dentro das organizações, eu penso muito nesse casamento com a tecnologia e dados. Eu vejo que nós, enquanto pessoas recrutadoras, vamos sair desse lugar mais manual da coisa, de deixar até mesmo os nossos vieses atrapalhar o processo seletivo e se basilar muito em dados, né, em analíticos que eles falam ali dentro do processo. Data-driven. Essa questão. Então, essa automatização que a gente falou lá atrás, essas plataformas, elas vão facilitando muito a nossa dinâmica. E o profissional hoje de RH, que já fica até de insight para vocês, você quer trabalhar com recrutamento e seleção, se você não entender de dados, não entender de números, você tem vai ter grandes dificuldades de conseguir uma posição dentro de empresas, vamos dizer assim, que mais tradicionais, porque isso vai ser requerido. O profissional de RH, de recrutamento e seleção, ele vai deixar de ser essa pessoa, ele já está deixando, na verdade, de ser essa pessoa que só vai olhar para o mercado, buscar o talento, entrevistar e entregar. Não, vai muito além disso. Ele vai participar de pensar de maneira mais estratégica, né? Na experiência do candidato, como é que a gente fala, entrando agora já no quesito da diversidade, da inclusão e diversidade, como é que a gente pode trazer talentos mais diversos? Eu falei muito sobre isso essa semana, sobre a questão, que é o que está mais latente. Eu tive até um comentário que a pessoa falou assim, mas está na moda, todo mundo está falando, que é da questão do PCD dos profissionais 50 mais. Hoje a gente vê que é uma dificuldade latente, eu atendo muitos profissionais com esse nível de experiência, de maturidade de vida, por isso que eu falo também muito dessa questão, e eu vejo que
no futuro, sim, as empresas elas já começaram a olhar, claro que ainda não da maneira como nós precisamos que seja olhado para essa questão, tá? Porque eu ainda vejo muita questão de marketing, pensando nas empresas, aqui a gente inclui, aqui a gente diversa, aqui a gente tem pessoas 50 a mais, tá, mas você tem uma pessoa 50 a mais aí dentro, e como é que é essa pessoa trabalhar nessa posição? Como você trata essa pessoa dentro da organização? Quais são os suportes, quais são as políticas práticas que existem dentro da empresa, falando dessa questão? Então não é só ter um profissional LGBT, não é só ter uma pessoa negra, não é só ter uma pessoa 50 a mais, mas é de fato disseminar uma cultura que inclua todas essas pessoas. E aí, voltando na questão das 50 a mais, a própria população, expectativa de vida, o nosso processo evolutivo, o IBGE traz isso, que a gente está amadurecendo, há estudos que diz ali que, salvo engano, 2040, a gente vai ter um número bem significativo de profissionais que vão estar nesse nível de idade. Então, se as empresas não começarem a se movimentar agora, de ter políticas e programas práticos justamente para começar a trabalhar isso, principalmente pensando na capacitação, que às vezes falta de uma tecnologia para esses profissionais, a gente vai chegar no futuro que nós vamos lidar com a escassez de profissionais qualificados e que possam, de fato, atender as demandas que a organização tem. Entendi. Falando agora do Paulo Augustinho, você trabalha muito, você é bem enérgico, né, na sua fala, palestra, viagem, evento, mentoria, recrutamento, falando com muitas pessoas. E o momento do descanso? Como é que você faz para se desligar, relaxar? O que você gosta de fazer fora trabalho? Essa é boa, viu? Como eu sou uma pessoa introvertida, Felipe, voltando ali ao nosso bate-papo inicial, e quando eu falo as pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa introvertida, a minha maneira de me recarregar é ficando sozinho, tá? Literalmente... Você gosta de se isolar? Me isolar total. Isso, se eu pudesse, eu iria para o sítio. Aqui em BH não tem essa oportunidade. Então, eu vou para o quarto, eu fico ali na sala, eu vou ver uma Netflix da vida, eu vou ver um TikTok, eu vou fazer alguma leitura, mas algo que seja... E dormir, tá? Dormir, aí só para você ter noção, algo bem peculiar que reflete bem essa realidade, como eu estou 95% do meu trabalho online, mentoria, palestra, essa coisa toda, que hoje eu também sou palestrante de uma empresa que mensalmente eu tenho que executar essas palestras, nos eventos presenciais, o meu último agora foi em Manaus. Eu tive uma palestra em Manaus, no TRT de Manaus, e aí quando eu vou fazer uma palestra, eu já faço a palestra, na sequência eu já preciso voltar para o meu hotel e ficar quietinho lá, porque a minha energia ela é consumida toda naquele momento de grande interação. Você vibra bastante, né? Você é uma pessoa vibrante. Então ela fica toda naquele momento. Eu tô... Já desde o início eu já tinha visto, mas tem um livro ali atrás. Eu vi que tá. Como fazer amigos influenciar pessoas. Como que a gente faz amigos influenciar pessoas? Boa, viu? Esse livro tá aqui, mas é uma peculiaridade que eu ainda não li, tá? Tá na listinha de leitura, porque esse foi, inclusive, um recebido que eu tive, tá? Muito bacana, da editora que me enviou, e ainda tá todo na listinha para ser lido. Atualmente eu tô lendo outro de RH. Mas falando sobre essa questão, como fazer amigos e influenciar pessoas, eu falo que de forma genuína. Tem que partir de algo verdadeiro. Eu vou levar um pouco além da questão do network, que é uma palavra aí que está na moda, todo mundo fala, e que faz parte do dia a dia de negócios, principalmente no LinkedIn. Às vezes as pessoas confundem muito. Elas acham, fulano de tal está ali no LinkedIn, eu vou contatar e pedir uma oportunidade, ele me dá uma oportunidade, pronto, acabou. Não é assim que as coisas funcionam. Elas precisam realmente haver esse ponto mais verdadeiro de conexão. Onde é que eu me conecto com o Felipe? Por exemplo, a gente está criando essa conexão agora através desse podcast que a gente está participando. Chegar em outro momento, eu vou ter total liberdade para lhe pedir algo, vice-versa também, isso pode acontecer, claro que esteja dentro ali do que a gente pode acontecer, mas eu acredito que influenciar e fazer amigos parte justamente dessa palavrinha mágica de ser genuíno. Se há algo verdadeiro, o resto é consequência. Muito interessante tudo isso. Vou levar para a vida. Já estamos há mais de 1 hora batendo um papo aqui. Passa rápido, não parece. Já para finalizar agora, o que você pretende deixar de legado? Né? Quais são os próximos passos aí do Augustinho? E se você faz essa mentoria, né, como que as pessoas entram em contato com você? Perfeito.
As pessoas que quiserem me contatar, eu hoje, na maior parte do tempo, eu estou no LinkedIn. Então é só procurar lá, Paulo Augustinho, que vocês já vão encontrar o meu perfil. Também tem um perfil no Instagram, mas fala que no Instagram é só para compartilhar algumas questões ali mais básicas, né? Mas podem me seguir lá também, adm.pauloaugustinho. O que eu deixo de lição para vocês, eu falo que eu tenho uma frase que é do Mário Sérgio Cortella, que, perdão, a todos os momentos que eu tenho a oportunidade de reforçá-la, eu reforço, que diz assim: faça o teu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E toda a minha trajetória, mesmo não conhecendo essa frase, ela foi pautada neste movimento. De onde eu venho, por onde eu passei, então das condições que eu tinha, das condições que eu tenho hoje, eu tenho sempre essa certeza de que eu preciso utilizar o que eu tenho agora, fazendo o melhor nas minhas condições e sempre buscando condições melhores para que eu possa fazer condições melhores, tanto para as outras pessoas que eu lido ao longo da trajetória, quanto para mim mesmo, que a gente preciso cuidar de nós mesmos, porque se eu não estou bem, automaticamente eu não vou conseguir proporcionar o bem para as pessoas com as quais eu tiver contato. Que legal, muito gratificante esse bate-papo, foi muito legal te conhecer, Paulo Agostinho. Você trouxe muitos insights, trouxe muitas informações aí de como se portar, de como interagir com pessoas, fazer network, contou aí a sua história maravilhosa saindo desde do sítio lá do avô até a grande BH. É muito legal, tá? Conhecer aí a sua trajetória, saber que é possível, mesmo nascendo, né? Nasceu numa cidade grande, claro, mas viveu, construiu a sua vida ali, o início da sua vida, numa comunidade lá de 8 mil pessoas, né? Muito, muito pouca gente, bem pequenininho mesmo. E chegar a ter, né? Ser empreendedor, ter as suas conquistas, e espero que você consiga conquistar cada vez mais e crescer cada vez mais aí nos seus projetos e tenha mais recursos para poder chegar onde você deseja. Felipe, muito obrigado, viu? E obrigado a todos pela oportunidade. E qualquer coisa é só me contatar através dos contatos que eu deixei e a gente conversa. Legal. Lembrando que o áudio do podcast vai estar disponível amanhã nos canais de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. E como somos independentes, eu não posso deixar de fazer aquele choro, tá? Aqui tá no canto superior direito da tela de vocês, ou esquerdo, não sei. Vai aparecer em cima um QR Code para poder contribuir, quem puder contribuir. Apenas para fazer a gente poder manter aqui a plataforma, que tem um custo, né, de internet, de luz e da própria plataforma em si, para poder continuar fazendo as lives e as gravações. E o apoio aí para quem estiver ouvindo pelo Spotify e não estiver vendo a imagem, o Pix é silvestre@primitivocast.com.br. Muito obrigado mais uma vez, Augustinho. Espero que você tenha mais sucesso ainda e mais oportunidades. E tamo junto, que precisar, pode contar com a gente aqui do Primitivo. Gratidão, gente. Um abraço. Abraço.